Bom dia, meus amados irmãos queridos da PIB de Realengo. É um prazer estar com vocês nesse momento, nesse domingo, nessa manhã de domingo, 17 de maio de 2020, ainda confinados em isolamento social, mas sempre alegres no Senhor Jesus, porque, como a Bíblia diz, a nossa alegria, a nossa força a alegria do Senhor, a nossa força E eu quero, antes da gente entrar na nossa EBD dessa manhã, falando ainda sobre a série Aprendendo com as Famílias da Bíblia, eu quero deixar aqui alguns anúncios, né? Alguns anúncios que são importantes, que você não pode esquecer. Primeiro que esse final de semana, assim como estava programado no nosso calendário, Congresso das Famílias, cujo tema Famílias na Quarentena, possivelmente quando foi feito todo o planejamento desse ano, não seria esse o tema, porém, diante das circunstâncias, famílias na quarentena. E ontem nós tivemos a presença, né, a participação da tia Rutileia, que eu confesso para vocês que, sendo mãe de uma criança, ela dava altas gargalhadas no quarto e se divertiu bastante, tenho certeza que as demais crianças também. Continuando agora pela manhã com a nossa EBD, e à noite, você não pode esquecer, às 19 horas, pastor Richard está trazendo uma mensagem, um louvor com o nosso irmão Eric Bernardo. Então, você é o nosso convidado, você e todos aqueles que tiverem o alcance da nossa voz, da nossa comunicação, que você esteja participando. Também quero lembrar algo muito importante, que você não se esqueça da Gincana da Família. Ainda ela está ativa, vai até o último domingo, né, o último dia desse mês. Então, tem lá atividades e tarefas para todos os membros da família, para que a gente possa criar essa integração, aproveitar esse momento com sabedoria, para que possamos estar estreitando os laços e tirar também proveitos positivos desse momento de isolamento social, onde nós estamos forçados a estar em casa, né, o tempo todo. Então, que possamos usar esse tempo com sabedoria, né, para que alcancemos corações sábios. Não nos esqueçamos nunca, nunca de orar, que seja um tempo também de orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa nação, pelo nosso mundo, de uma forma geral, pelos governantes, né, pelas autoridades, por todos esses que são responsáveis por determinar as leis, que Deus conceda sabedoria e que definitivamente Ele intervenha sobrenaturalmente nessa situação para que possamos ter dias em paz, dias calmos na presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar você agora a estar orando, baixando a sua cabeça, fechando seus olhos. Você é membro de PIB de Realengo, você é nosso convidado especial, toda a família aí presente na sua casa, que você possa estar orando, falando com Deus, para que possamos dar início à nossa lição dessa manhã. Senhor, é o nosso Deus, de uma maneira muito, muito especial, eu quero te pedir, conceda-nos graça e misericórdia nessa manhã. A tua palavra diz, Senhor, que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E nós temos experimentado disso. E a tua palavra ainda diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Nessa manhã, onde nós temos mais uma vez as tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas, nós viemos te pedir de uma maneira muito especial. Recebe, Senhor, durante esse dia, o nosso louvor e a nossa adoração. Fala profundamente aos nossos corações. Perdoa-nos. Permita-nos, Senhor, ter momentos agradáveis. Intervenha sobrenaturalmente na história do nosso país, do nosso planeta, da nossa sociedade. Intervenha sobrenaturalmente nas nossas famílias, aonde, Senhor, existem problemas de relacionamento, que o Senhor possa intervir sobrenaturalmente, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo diálogo, onde, Senhor, há problemas e conflitos que às vezes as pessoas já não sabem mais como lidar, que o Senhor que é aquele que traz à vida aquilo que não existe, o restaurador da alegria, que o Senhor possa estar restaurando, no nome do Senhor Jesus, as nossas famílias. Te pedimos nesta manhã, abençoa cada um, cada servo teu, que está ao alcance da nossa voz.
É no nome de Jesus que nós oramos e não porque merecemos. Amém e amém. Então, continuando aí com o tema que nós propomos desde o primeiro domingo de maio, aprendendo com as famílias da Bíblia. Até aqui nós já falamos sobre a família de Abraão. No domingo passado nós falamos sobre a família de Ana e Eucana. E hoje nós vamos tratar de uma família que eu considero uma família bem especial da Bíblia. É óbvio que a gente não tem tempo hábil para falar de todas as famílias, né? A Bíblia contém muitas, dezenas de famílias, das quais nós poderíamos tirar grandes lições e princípios para as nossas famílias na atualidade. Mas a gente escolheu algumas e a gente vai estar tratando sobre elas. A gente já tratou sobre a família de Abraão, sobre a família de Ana e Eucana. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24, e nós vamos tratar da família de Josué, né? Nós vamos aí aprender um pouquinho sobre a família de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué, o livro que leva o seu nome. Nós vamos ler apenas os versículos 14 e 15, porém, depois que você permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos estar retornando aí e lendo alguns versículos anteriores. Os versículos 14 e 15 diz assim: agora temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. No slide, na sequência, nós vamos ver aí algumas considerações ou algumas observações a respeito da família. Nós já vimos que a família ela é um presente de Deus para nós. A gente precisa entender as nossas famílias não como um fardo a ser levado ou a ser suportado, mas como um presente de Deus. Quando Deus, lá no Gênesis, ele cria a família, ele cria com um propósito definido. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, e Deus cria também a família para expressar a sua glória. E a família, ela deve ser um ambiente propício para que o ser humano se desenvolva em todas as áreas da sua vida. Por isso, ela é um presente de Deus para nós. Além disso, a gente precisa entender a família como o nosso bem mais precioso. De tudo que a gente possa alcançar e granjear nessa vida, a família é o bem mais precioso que nós temos. Ela deve ser, antes de tudo, o nosso maior patrimônio. Tem uma frase do Hernando Dias Lopes que eu gosto muito, que ele diz assim: nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Eu vejo, na minha experiência cristã e na minha experiência como cidadã, como pessoa, muitas pessoas que gastam a vida se empenham em trabalhar, e com isso acabam negligenciando o cuidado com a sua família, e muitas vezes elas alcançam sucesso na questão profissional, porém elas acabam perdendo a sua família. Eu me lembro que certa vez eu li um trecho da história quando o Billy Graham estava fazendo algumas das suas conferências. O Billy Graham viajava o mundo fazendo conferências evangelísticas, e eu li certa vez algo que me chamou muita atenção, que disse que numa dessas conferências evangelísticas, Billy Graham soube que o seu filho havia parado numa casa de recuperação para o uso de narcotráfico, né? O filho havia se envolvido com o tráfico, e ele soube dessa história, e diz que ele cancelou toda a sua agenda, todo o seu compromisso, e voltou para poder ficar ao lado do filho. Eu não sei quanto tempo o filho já estava naquela condição, mas o Billy Graham, naquele momento, ele teve sabedoria de Deus para retornar e ficar ao lado do seu filho. Hoje, o seu filho continua o trabalho do seu pai, ele foi recuperado para a honra e glória do nosso Deus, e a gente viu que ele, naquele momento, ele entendeu que ele poderia ter continuado, e afinal de contas ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele entendeu que naquele momento o seu primeiro ministério era a sua família, e era necessário ele voltar para resgatar e ajudar o seu filho nesse momento tão crucial. Uma outra coisa muito importante a se falar é que Deus ama as famílias, porque foi criação sua. E assim como Gênesis diz que depois de todo feito de Deus, ele olhava e via que era bom, até que ele viu, ao criar homem e mulher, ele viu que era muito bom.
Então, Deus ama as nossas famílias. E talvez ele seja o mais interessado na restauração das famílias. Ele ama as famílias talvez muito mais do que eu e você consigamos amar. Ele as ama, por isso ele tem um propósito para elas. Na sequência aí, nós vamos ter o texto que a gente acabou de ler, de Josué, capítulo 24, dos versículos 14 e 15. Eu queria que você observasse que, propositalmente, eu coloquei de vermelho as palavras servir. Na versão que eu li, está aqui cultuar. E nessa versão que está aí no slide, está servir. E daqui a pouquinho a gente vai entender por que eu pontuei essas palavras com relação ao serviço dentro desses 2 versículos de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Mas eu queria rapidamente tentar contextualizar você, né? Colocar você dentro da história de Josué. Talvez você conheça Josué, aqueles que não são muito antigos, assim como eu, isso tem um pouquinho tempo, né? Pelo aquele hino, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então, talvez você conheça Josué dessa canção. Né? E é desse Josué mesmo que nós vamos tratar. No slide seguinte, nós vamos ter aí rapidamente um resumo a respeito de Josué. Primeiro que Josué ele é um sobrevivente do Egito. Né? Ele veio da escravidão egípcia, lá no início do livro do Êxodo. Então, ele sai, ele é um remanescente, ele é um sobrevivente do Egito. Josué foi uma testemunha ocular das pragas do Egito, da abertura do Mar Vermelho. Josué também, na sequência, ele é escolhido como um dos espias que deveriam espiar a terra para ver se a terra de fato era boa, a terra que Deus prometia a eles. E nesse sentido, Josué, juntamente com Caleb, eles se destacam no meio daquele grupo, daqueles 12 espias, mas eu quero tratar desse ponto um pouquinho mais adiante. Além disso, Josué também ele é um sobrevivente da peregrinação pelo deserto. O povo havia passado 400 anos no Egito. Na sequência, por conta da desobediência e da murmuração, eles passam agora 40 anos peregrinando pelo deserto. E nesse ponto, desse texto em diante, a gente vai ver que já haviam se passado pelo menos 25 anos desde que eles chegaram à terra. E a geração que nasceu no deserto, que não é a mesma geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, a geração que nasceu no deserto, aquela geração que vai aparecer ali no finalzinho do livro de Deuteronômio, ela é uma geração muito quebrantada, é uma geração que tem experiência com Deus, tem devoção com Deus, porém essa geração ela comete um grande erro. Ela falha em doutrinar a próxima geração. Essa geração que nasceu no deserto e agora está na terra prometida, aqui no finalzinho do livro de Josué, ela é uma geração que ela está agora cambiando, vamos dizer assim. Ela está com o coração dividido entre o Deus de Israel e entre os deuses daqueles povos que habitavam aquelas terras, né? Os chamados cananeus. Eles estavam numa terra que estava totalmente infestada de idolatria. Porque o que acontece? Josué, ele é incumbido por Deus, ele é vocacionado por Deus para fazer os primeiros anos, para liderar os primeiros anos de conquista da terra, e ele assim o faz. Lá no capítulo 3 ou 4 de Josué, se eu não me engano, você vai ver ali que Josué, em 7 anos, ele consegue derrotar 31 nações, 31 reis. Então, sob a liderança de Josué, o povo conquista parte do território. Porém, a Bíblia vai dizer que Josué já estava velho, né? Já estava muito idoso. E Deus, então, manda Josué parar e fazer a repartição da terra. Então, agora, a missão de Josué é repartir a terra entre as tribos de Israel. E Josué assim o faz. Quando Josué já está aqui nesse período da história, e se você olhar aí no capítulo 23 de Josué, a Bíblia novamente diz que Josué já era um homem muito idoso, de idade muito avançada.
no finalzinho do versículo 1 do capítulo 23, a Bíblia vai dizer que Josué estava velho e de idade muito avançada. Porém, Josué conseguiu enxergar lá na frente, talvez assim, o futuro do seu povo, porque ele começou talvez a observar algumas coisas que não estavam de acordo. E é muito interessante perceber que desde muito jovem, Josué ele já desempenha um papel fundamental dentro do seu povo. A primeira menção de que nós temos de Josué é no capítulo 17 de Êxodo, quando ele está naquela guerra com os amalequitas, e ele estava na liderança do povo, como um general, né, na liderança do exército. E se você vai lembrar dessa história, que é a história onde Moisés, enquanto ele estava com os braços estendidos, o povo prevalecia, porém, quando os seus braços arriavam, o povo acabava parando de vencer a terra, né, de ter a vitória. E ali 2 homens, Uri e Arão, eles vão sustentar as mãos de Moisés e o povo prevalece na batalha. E era Josué, o general desse exército. Mais adiante, a gente vai ver Josué sempre na companhia de Moisés, né? Sempre seguindo o líder. Talvez ali sendo novamente, como a gente já falou em outros textos, sendo treinado em oculto para aquilo que ele ia mais tarde exercer como líder do povo de Israel. A gente vai ver Josué, por exemplo, na tenda do encontro, a porta da tenda do encontro, aguardando Moisés, enquanto o povo ficava à distância, Josué estava ali bem pertinho, Josué no pé do monte, esperando Moisés voltar. E outro episódio, que a gente já até citou, é o episódio dos espias sendo enviados à terra. Josué, dentro da sua tribo, ele foi eleito o líder que faria parte daquela comitiva para ir vigiar e espiar a terra. E diz que eles espiam a terra por 40 dias aproximadamente, e o que eles trazem de lá são frutos gigantescos para comprovar de que a terra de fato era boa, era uma terra farta, e que os israelitas estavam recebendo da parte de Deus um presente. Então a gente vai ver sempre Josué num papel de liderança, né? Ele estava sempre exercendo, desde a sua juventude, um papel de liderança. E é nesse interim que ele é chamado para ser líder do povo de Israel, o sucessor de Moisés. No início, a gente até percebe, lá no início do capítulo 1 de Josué, quando Deus anima Josué, a gente vê e percebe que Josué estava tremendamente atemorizado por tão grande missão. Mas Deus o encoraja, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então ele deveria assumir aquela responsabilidade, porque Deus estaria com Josué, assim como ele esteve com Moisés. Mas eu queria, de antemão, depois de passar rapidamente esse resumo da vida de Josué e tentar fazer você identificar esse personagem, eu queria destacar a primeira lição que eu tiro da vida de Josué para as nossas famílias. E qual seria a primeira lição? Logo aí no versículo 14, no finalzinho do versículo 15, né, do texto que nós lemos, Josué vai dizer assim: se vos parece mal servir a Deus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira qualidade, ou a primeira característica que eu quero destacar é com relação à liderança de Josué. Como eu acabei de falar, Josué ele sempre esteve, desde a sua mocidade, no papel de liderança. Josué aqui ele já conta com quase 110 anos de idade, então ele já estava bastante idoso, como a gente acabou de dizer. E uma coisa que eu destaco é que Josué ele não deixou a liderança, ele não só foi líder diante do povo de Israel, ou diante daquelas situações, mas ele também foi líder na sua família. A gente vê na Bíblia muitos personagens que se destacaram como grandes gigantes na fé, porém, na hora da sua família, eles fracassaram. Eu poderia citar aqui Samuel, o grande profeta, aquele sobre quem a gente falou semana passada. A Bíblia diz que seus filhos eram corruptos, né? A gente não tem muitos detalhes acerca disso. Outro personagem que foi um gigante na fé, um homem extraordinário, que a gente pode tirar grandes lições, foi Davi.
um lutador, um guerreiro, porém, na hora da sua família, na hora de liderar a sua família, muitas vezes, em muitas situações, ele fracassou. Porém, Josué, ele é um exemplo a se destacar, porque mesmo sendo diante de ser líder, diante do povo de Israel, um gigante na fé, aquele que, a princípio, a gente percebe que obedeceu à risca as orientações de Deus, que não se desviasse do livro da lei, nem para a direita e nem para a esquerda, que estivesse com Deus, porque Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Além disso, Josué também foi líder na sua família. Porque percebam, na hora que foi necessário Josué tomar uma decisão, ele a tomou. E ele a tomou enquanto líder da sua família. Você perceba que o primeiro termo que Josué diz, ele fala assim, porém eu e a minha casa. Ele não diz a minha casa, ele diz eu em primeiro lugar. A gente precisa entender que aquela política ou aquela pedagogia que muitas vezes os nossos pais usavam de faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona mais. Certa vez eu li que o exemplo, ele não é uma das formas de se educar, ele é a única forma de se educar. Quando você vai lá para o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, o Salomão vai dizer, instrui o menino no caminho em que deve andar. Se você observar, é no caminho, é dando exemplo. Da minha pouca caminhada cristã, eu tenho observado pais que se sentem extremamente alegres por seus filhos terem tomado uma decisão ao lado de Cristo. E nas suas conversas, no meio em reuniões familiares, eles se gabam disso, né? O meu filho é pastor, a minha filha é missionária. Que legal isso. Há poucos dias mesmo, eu tive com um paizinho que estava extremamente feliz que seu filho havia sido resgatado do tráfico. E pelo que ele falou, seu filho era alguém muito enveredado e comprometido com a vida do crime, e ele havia sido resgatado e estava na igreja. E ele estava falando isso com muita felicidade. Não era com pouca, não, com muita felicidade. E aí veio a pergunta, e o senhor, como está? Ah, não, isso não é para mim, não. Então, muitos paizinhos, muitas mães se alegram pela decisão dos seus filhos, porém eles mesmos não tomam uma decisão ao lado de Cristo. Tem um ditado que vai dizer que filho de peixe, peixinho é, porém filho de crente não é crentinho. É necessário que os nossos filhos tenham experiência com Deus, né? Eles tenham contato com Deus, mas o primeiro contato que os nossos filhos vão ter com Deus é a partir da nossa experiência enquanto pais, enquanto mães. Quando você vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, e eu queria rapidamente ler somente poucos versículos dessa palavra, diz assim, Moisés está dizendo, está orientando aquele povo, aquela geração que nasceu no deserto, que possivelmente é a mesma geração que Josué está liderando agora. Ele diz assim, estes são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra, ao qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias te prolonguem sobre a terra. Ouve, ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É muito interessante perceber que Deus comissiona os pais como responsáveis por doutrinar os seus filhos, por dirigir os seus filhos. Havia uma ordem explícita de Deus de que os pais seriam os principais responsáveis por ensinar os filhos a amar a Deus, a manter uma devoção com Deus, a entender que Deus era o único Deus verdadeiro. É muito interessante que na sequência do texto,
Parece que o autor desafia os israelitas a fazer das suas casas um memorial, fazer das suas casas um altar ao Senhor, onde tudo que seria realizado, onde tudo que seria festejado, serviria de memorial, ou seja, seria pedagógico para ensinar as crianças a respeito do único e verdadeiro Deus. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos delegando à igreja o papel de orientar os filhos, de doutrinar os filhos, de ensinar os filhos a respeito de Deus, enquanto esse papel cabe aos pais, ao pai enquanto líder. Como eu acabei de dizer, a orientação bíblica ensina o menino no caminho, não é o caminho, mas é no caminho. É dando o exemplo, sendo o exemplo. Certa vez eu ouvi uma frase de um diálogo entre um suposta criança e um suposto pai, onde o pai falava para a criança assim: filho, olha o caminho por onde andas. E aí o menino, sabiamente, olha para o pai e fala assim: pai, observe você, porque eu estou seguindo os seus passos. E é exatamente assim. Nossos filhos olham para nós e veem em nós uma referência a ser seguida ou não. Então, é nesse sentido que nós devemos assumir, como o Josué assumiu de forma ousada e corajosa, a decisão de servir ao Senhor. Percebam, esse povo que está aqui, ele era um povo de aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de pessoas. E é nesse sentido que Josué e sua família, diante daquele numeroso povo, ele era minoria. E muitas vezes nós nos sentimos constrangidos diante de uma maioria, afinal de contas todo mundo está fazendo, ou todo mundo é. E muitas vezes nós nos sentimos constrangidos a nos posicionarmos. E é nesse sentido que eu vejo Josué ousadamente, de forma corajosa, indo diante do povo e confrontando o povo. Se você voltar aí no capítulo 24, você vai ver que Josué, à semelhança de Moisés, ele recapitula, né? Ele traz à memória tudo aquilo que Deus havia feito por eles, né? Desde o início, desde a chamada de Abraão. A propósito, quando ele diz assim: escolhei hoje a quem deverás servir, ou os deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates. Ele está fazendo uma referência a Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus. Então, ele está falando sobre isso. Ou os deuses que habitam a terra dos amorreus, que era a terra onde ele estava com o povo naquele momento. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele se posiciona, ele é líder. Josué, ele não delega a sua liderança, a sua responsabilidade enquanto pai da sua família. Ele não delega isso a ninguém, ele não passa isso a ninguém. Ele assume esse papel e nos deixa um exemplo a ser seguido, enquanto líderes das nossas famílias. Talvez você esteja numa família onde seu pai não é cristão, mas você é cristão. Então você pode assumir, em nome do Senhor Jesus, esse papel de liderança, no sentido, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, de testemunhar e de levar a sua família à fé em Deus. Além disso, talvez a família e o núcleo familiar do qual nós estamos falando não tenha mais a presença do pai, mas tem a presença da mãe, que teme o Senhor. E ela é a responsável por liderar a sua família, por encabeçar a fé na sua família. Além disso, um segundo exemplo que eu queria destacar na família de Josué é com relação à unidade, né? Quando Josué fala assim, eu e a minha casa. Tem um texto de Malaquias, lá no finalzinho do profeta Malaquias, que o profeta vai dizer assim: nos últimos tempos, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Outro texto de Paulo, lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo nos dá um quadro de como estaria a sociedade nos últimos dias. Dentre as características que ele destaca, ele fala assim, os filhos serão desobedientes aos pais. Eu queria, nesse ponto, destacar que a unidade proposta por Deus à família está lá no Éden. Né? Quando Deus cria a mulher e cria o homem, e na sequência cria a mulher,
Se você observar a narrativa bíblica, tanto o homem quanto a mulher, eles enxergavam o outro como uma extensão de si mesmo. Quando Adão desperta do ato criador de Eva, ele fala assim: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porém, na sequência, quando nós vemos a narrativa da queda, o homem deixa de ser a extensão da mulher e a mulher deixa de ser a extensão do homem, não no sentido do propósito de Deus ter mudado, mas nos efeitos que a queda trouxe para nós enquanto seres humanos. E essa unidade, que era plena e perfeita naquele primeiro momento, ela tem um racha, né? Ela passa por distúrbios, vamos dizer assim, por distorções. Porque na sequência, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus confronta o homem, ele vai dizer assim: a mulher que tu me deste. Então, após a queda, eles passam a enxergar o outro, e não mais uma extensão de si mesmo. Tem um texto que está aí até nesse slide, não sei se está muito pequenininho para você, mas que está lá em Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53, que o Senhor Jesus diz assim: não digo-vos mais separação, pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. O contexto de Lucas capítulo 12 é um contexto diferente, porque o Senhor Jesus está falando sobre o impacto que ele vai causar na vida de algumas pessoas ao se converterem, e isso muitas vezes pode trazer divisão dentro da família. E eu poderia aqui destacar muitos motivos pelos quais há conflito, há divisões na família. Pode ser o conflito de gerações. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já deve ter ouvido a expressão: mãe, você é velha. Pai, você é velho. Né? Isso é do teu tempo, é do seu passado. Porque nós vivemos gerações diferentes. Essas gerações diferentes têm gostos diferentes, têm aptidões diferentes, têm valores diferentes. Então, o conflito de gerações ele pode gerar algum tipo de divisão dentro da família. Além disso, a diferença de propósitos. Né? Às vezes, os pais depositam sobre os filhos grandes expectativas de que o filho vai ser isso ou aquilo, porém, os filhos têm os seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Então, talvez a diferença de propósitos também pode trazer algum problema de conflito. Outra questão é com relação ao texto do capítulo 12 de Lucas, que a gente acabou de ler. A nossa fé, ela pode ser um motivo de divisão na nossa família. A nossa profissão de fé pode ser um motivo de divisão dentro da nossa família. Porém, a gente precisa olhar para a Bíblia, né? Quando a gente tiver alguma dúvida. Eu tive um pastor que ele dizia assim: quando tivermos alguma dúvida, nós devemos consultar o manual de instruções. E o nosso manual de instruções é a palavra de Deus. É aquilo que ele nos deixou como guia, como regra de fé e prática, para que possamos entender como mantermos a unidade na família, mesmo numa geração corrompida e decaída, onde os conflitos são grandes. E uma coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que não existe família sem problema de relacionamento. Talvez a Bíblia não nos deixe claro quais eram os problemas que Josué e sua família enfrentavam. Talvez aqui fique muito claro um problema externo, mas a Bíblia não entra em detalhe quanto aos problemas internos da família de Josué. E as nossas famílias, que não são diferentes da família de Josué, ela enfrenta tanto inimigos externos quanto inimigos internos. Então, como manter a unidade em família? Uma coisa que é muito importante se dizer é que não existe unidade que é sinônimo de unanimidade. Isso não é a unidade que a Bíblia fala, porque nós somos, dentro de uma mesma família, pessoas que são indivíduos que têm pensamentos diferentes, gostos diferentes. Então, o que seria essa unidade que a Bíblia prega? É uma unidade em meio à diversidade. A Bíblia nos exorta a procurarmos e buscarmos uma unidade na fé.
E eu vejo a família como um grande laboratório de Deus, assim como eu vejo a igreja como um grande laboratório de Deus, até porque a Bíblia vai dizer que a igreja é a nossa grande família na fé. Então, os mesmos princípios que se aplicam à família da fé se aplicam à família biológica, à família carnal. E aí, quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, e capítulo 6 até o versículo 4, Paulo ele vai destacar ali os princípios para cada membro da família. Vamos dizer assim, ele destaca ali os papéis a serem desempenhados por cada membro da família. Então, se você for lá, ele vai estar lá traçando os princípios que devem nortear o papel da esposa. As esposas devem ser submissas aos maridos, devem honrar os seus maridos. Com relação ao marido, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, o nível, o padrão, ele é excelente. A esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Então, o padrão, ele é alto e é excelente. E quando, na sequência, ele fala com respeito aos filhos. Os filhos devem, de igual forma, honrar os pais e obedecer aos pais, porque isso é justo no Senhor. Outra coisa que ele vai dizer, orientação que ele vai trazer é com relação aos pais. Pais, criai-vos os vossos filhos na disciplina do Senhor, né? Então, Paulo, ele vai destacar ali os diferentes papéis de cada membro da família, porque nesse exercício, e quando cada um tenta desempenhar esse papel com excelência, quanto mais próximos nós estivermos disso, mais unidade nós vamos conseguir ter na nossa família. Outra coisa que eu gosto muito de destacar é que muitas coisas nos diferenciam, né? Muitas coisas podem causar divisões entre nós. Porém, aquilo que nos une deve ser muito maior do que aquilo que nos afasta. Porque aquilo que nos une se chama Jesus. E como é que você vai dizer isso? Mas você pode falar assim, Flávia, mas eu habito numa casa onde existem membros da minha família que ainda não se converteram. E eu sei muito bem o que é isso, porque na minha família, a minha irmã foi a primeira a se converter. Eu vinha de uma confissão católica, praticante, porque eu ia à igreja domingo após domingo, aí à missa, frequentava o catecismo, fiz primeira comunhão, tudo nos conformes. E a minha irmã foi a primeira a se converter. Na sequência, eu fui. E eu ainda fiquei por muitos anos dentro de um lar onde meus pais não professavam a fé cristã. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas quando você vai para a orientação paulina, lá na Carta aos Coríntios, ele vai dizer que a mulher crente ela deve ganhar o marido infiel e incrédulo pelo bom testemunho. E eu queria parafrasear a orientação paulina, dizendo assim, marido crentes, você deve ganhar as suas esposas incrédulas pelo testemunho. Filhos, vocês devem ganhar os seus pais não crentes pelo testemunho. Pais crentes devem ganhar os seus filhos não crentes pelo testemunho, entendendo que a salvação ela é individual. Mas a Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então, é nesse sentido que nós devemos buscar uma unidade familiar, onde essa profecia de Malaquias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, que ele diz que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é nesse sentido que nós precisamos. Uma coisa que a gente precisa muito entender, e talvez esse tempo de pandemia, e que nós somos obrigados a nos isolar socialmente, tem nos ensinado uma coisa, a vivermos enquanto família. Sabe por quê? Muitos de nós temos nos deixado seduzir pelos convites do mundo, assim como a geração de Josué estava com o coração dividido entre adorar a Deus e adorar os deuses dos amorreus e dos cananeus. O nosso coração muitas vezes também se encontrava dividido. E muitas vezes a gente, sabe o que a gente fazia? A gente substituía a nossa presença por presentes. A gente achava que os presentes iam ser suficientes para justificar a nossa ausência. E a gente precisa entender que presente não substitui presença. Eu tenho 2 filhos
E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando eu dou algum brinquedo, algum presente para eles, com o João Vitor foi assim, com a Manuela tem sido assim. Mãe, brinca comigo. Pai, brinca comigo. Então, o importante para eles, ainda que eles não consigam expressar isso com palavras, não é o presente em si, mas é a sua companhia. E isso, queridos, vai fazer toda a diferença lá na frente. É nesse sentido que você tem que buscar a unidade na sua família, ainda entendendo que dentro desse mundo, dessa corrupção que nós vivemos, nós vamos conseguir a unidade plena. Isso nós só vamos conseguir no céu. Mas nós devemos buscar com todas as forças e com todas as garras essa unidade. Mas ainda eu queria destacar uma terceira característica, ou uma terceira qualidade, ou uma terceira lição dentro da família de Josué. Você vai poder ver aí no próximo slide. Ele vai dizer assim, vou voltar a ler os versículos 14 a 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses dos vossos pais, que serviram além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem irás servir, se os deuses a quem vossos pais serviram além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estáis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito curioso perceber que dentro da leitura de Josué ele apenas foi líder do povo para conquistar a terra prometida os primeiros 7 anos. Lá no capítulo 13 de Josué, a Bíblia vai dizer que ainda havia muita terra a ser conquistada. Então, Josué ele termina a sua carreira, a sua liderança, ainda deixando um longo caminho a ser traçado para o povo naquele momento ali. Porém, a prioridade de Josué não era somente conquistar a terra. A prioridade de Josué não era somente repartir a terra, como ele fez lá nos capítulos 13 e 14 de Josué. A prioridade de Josué aqui, ele é bem estabelecida. Ela fala sobre servir ao Senhor. E é muito curioso perceber, não sei se você lembra, lá no primeiro slide, se o pastor Richard puder voltar lá no slide onde está o texto, que eu destaquei lá as palavras em vermelho, você vai ver que nos versículos 13 e 14, esse aí mesmo, desculpa, nos versículos 14 e 15, existem 7 vezes a citação servir. Se você olhar aí, serviu, serviram, servir, servir ao Senhor, serviram e serviremos. Então, 7 vezes o autor usa a palavra servir. E aí você pode perguntar assim, qual é o problema disso? Qual é a diferença? Quando a gente estuda, a gente aprende que quando um autor bíblico, ele repete muitas vezes a mesma palavra, a mesma expressão dentro da sua, ou dentro de um capítulo, ou dentro de um livro, é porque ele quer nos trazer uma lição a respeito daquilo. E quando a gente pode enumerar 7 vezes Josué trazendo aqui, ele está dizendo que esse serviço ele não pode ser de qualquer maneira. Ele deve ser um serviço que, como ele mesmo diz no texto, com sinceridade. A palavra sinceridade, ela vem de um termo grego que significa sincera. Você já deve ter ouvido essa explicação muitas vezes, porque os olheiros daquele tempo, quando eles faziam os vasos, e os vasos saíam com pequenos defeitos, para ele não perder a peça, o que ele fazia? Ele passava cera. E assim ele conseguia confundir ou enganar muitos dos seus compradores. Porém, aqueles compradores mais observadores, mais cautelosos, eles rapidamente conseguiam identificar as falhas, porque eles colocavam o vaso contra a luz e a luz revelava aqueles pontos que haviam sido camuflados com cera. E daí veio a palavra sem cera, então sinceridade. Então, olha o que o texto quer nos ensinar. Ele está falando a respeito de um culto sem hipocrisia, um culto, como a Bíblia vai dizer, em espírito e em verdade. Josué desafia, mesmo diante daquele povo muito numeroso, ele desafia o povo a temer a Deus e a segui-lo com integridade.
E para isso ele nos deu o seu exemplo. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No mundo moderno, a gente pode ver que muitas são as prioridades da família: trabalho, estudo, lazer, status. Como eu falei um pouquinho mais lá atrás, muitos pais eles investem altas expectativas nos seus filhos de que eles serão isso ou aquilo, advogado, doutor, presidente da República, seja lá o que for, e isso não é um problema em si, né? O problema está nas nossas prioridades. Certa vez eu li, não me lembro onde, um autor que falava assim: se nós criamos nossos filhos para serem advogados, professores, doutores, seja lá o que for, administradores, nós falhamos. Nós precisamos criar os nossos filhos para serem cristãos. Eu vou repetir uma frase que foi falada na aula passada, querido. Nós não criamos filhos para o mundo, isso é uma mentira do diabo. Nós criamos os nossos filhos para Deus, para refletirem a glória de Deus. E sabe como é que nós podemos avaliar as nossas prioridades? A gente pode avaliar as nossas prioridades partindo dos nossos valores e dos nossos princípios. Sabe como eu vejo isso? Como você tem aconselhado seu filho, querido? Você tem dito para ele se manter puro até uma relação matrimonial, de casamento, para que ele não tenha um envolvimento sexual antes do casamento, porque ele pode ou ela pode engravidar ou adquirir uma doença sexualmente transmissível. Está errado, querido. Isso são apenas consequências do pecado. Na verdade, você deve orientar e aconselhar os seus filhos a terem uma vida pura, porque isso agrada o coração de Deus. Será que quando você diz para o seu filho: filho, não cole na hora da escola, na hora da prova, do trabalho, não copie o trabalho da internet, pelo risco dele ser pego pelo professor, ou porque você entende que a corrupção desagrada o coração de Deus? Será que os seus filhos, quando eles pensam no referencial de cristão, eles olham para você? Que a gente possa viver uma vida tal de integridade, de serviço ao Senhor, que os nossos filhos, ao olharem, eles possam olhar e pensar assim: o meu pai, a minha mãe eram servos do Senhor. E eles queiram seguir os nossos passos. E eles não cheguem lá na frente dizendo assim: meus pais não eram um exemplo a ser seguido. É óbvio que eles devem olhar para a gente e nos vermos como pessoas falhas, porque nós somos pecadores. É por isso que, enquanto eu falo que muitos do que eu sei do meu relacionamento com Deus hoje, eu aprendi depois que eu fui mãe. Que quando eu reconheço, eu já errei algumas vezes com meus filhos, eu não nego isso, e eu me lembro que talvez o momento mais difícil foi quando eu tive que aparecer para o meu filho e pedir perdão. Falei: filho, perdoa, mamãe errou. E isso não é desmerecimento, sabe por quê? Porque ele está entendendo e aprendendo de forma pedagógica que os pais são pecadores, e tal qual eles erram em algum momento. A gente não vai acertar todas as vezes, a gente vai acertar 1000, vai errar, acredito que um pouco menos, ou em algumas vezes a gente vai errar mais e acertar menos. Porém, é nessa caminhada que os filhos vão aprendendo que o nosso Pai perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E a Ele nós devemos todo o nosso louvor e a nossa adoração. Qual é a prioridade que você tem para a sua família? De que ela seja uma adoradora do Senhor? Ou de que ela tenha um status social? De que ela tenha uma boa conta bancária e pomposa? É óbvio que isso não é ruim, né? Não é ruim, mas não deve ser a nossa prioridade. Sabe qual deve ser a nossa prioridade? A prioridade de Josué. A prioridade das nossas famílias deve ser ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus. Certa vez eu li uma história que tinha, dentro de uma loja evangélica, 2 senhoras conversando. E uma senhora virou e falou assim, uma senhora estava falando para outra: porque eu oro, porque meu filho vai ser pastor, eu tenho incentivado ele a fazer isso. E vai lá argumentando e dizendo quais eram os seus argumentos para que ela fizesse isso. Em contrapartida, a outra senhora dizia assim: não, eu também faço isso. E eu oro e tenho incentivado a minha filha a ser uma missionária. E as duas ali estavam conversando com muita convicção. E tinha um senhor na fila, e elas, num dado momento, se voltam para esse senhor e falam assim: o senhor é crente? Ele falou: sim, sou.
E ela disse, o senhor tem filhos? Ele também tem. E o que o senhor deseja para os seus filhos? Ele fala assim, que eles sejam tementes ao Senhor. Sabe por que aquele senhor me ensina? Que independente dos que os nossos filhos venham ser, eles até podem ser presidentes da República, eles podem até ser advogados, muito bons advogados, eles podem ser motoristas de caminhão, eles podem ser o que eles quiserem e trabalharem para ser, mas eles devem, em primeiro lugar, temer ao Senhor. Sabe por quê? Porque se eles temerem ao Senhor, tudo o que eles intentarem fazer será bem sucedido. Essa deve ser a prioridade do nosso coração. Que os nossos filhos vivam no centro da vontade de Deus. Mas para isso, você precisa voltar lá no primeiro tópico. Para isso, você precisa dar o exemplo. Ser o líder da sua família. Líder é aquele que vai à frente, que dá o exemplo, que vive da mesma maneira que prega. Outra coisa, a gente precisa ensinar os nossos filhos que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Meu filho uma vez virou e falou, eu brinco e falo que meu filho foi gerado no seminário, ele cresceu no seminário, e a coisa que eu penso assim, ou eles vão, num dado momento, odiar o seminário, ou eles vão amar isso aqui, esse ambiente. E eu me lembro que uma certa vez ele virou e falou assim, mãe, eu não quero ser pastor. Eu falei assim, filho, quem disse que eu estou dizendo para você ser pastor? E eu falei assim, agora uma coisa eu te digo, se um dia Deus te chamar para ser pastor, obedeça. Porque o maior risco da vida de alguém é estar fora do centro da vontade de Deus. Os nossos filhos precisam entender qual é a vontade de Deus para eles e obedecer. Essa deve ser a nossa prioridade. Além disso, em obedecer à lei do Senhor. Eu queria concluir essa meditação e essa reflexão contando uma historinha. Eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, numa das nossas redes sociais muito conhecida, chamada Facebook, tinha lá, eu me lembro que era uma comédia, porque toda hora tinha alguém fazendo um convite para um joguinho online que você deveria fazer, aquela coisa que chegava a ser chato, porque num dia você recebia 10 convites para aqueles joguinhos online. Eu acredito que você deva se lembrar, somente os mais recentes, né, porque isso não tem muito, mas logo no início do Facebook tinha muito isso. Mas uma vez, um joguinho me chamou a atenção. Que joguinho foi esse? Era um joguinho baseado na mitologia grega, onde você era desafiado a montar uma cidade, e dentro dessa cidade você escolhia ali qual era o regime de governo, qual era a moeda, então você era quase, vamos dizer assim, quase um deus dessa cidade, né? Você montava ali todos os requisitos, e dentro da propaganda do joguinho estava assim, escolha o seu Deus e monte o seu império. Ouviu? Qual era a propaganda? Escolha o seu Deus e monte o seu império. É muito interessante perceber que isso, num joguinho online, ele é insignificante e até mesmo inofensivo. Mas dentro da vida real, essa escolha tem consequências eternas. Hoje a gente vive numa sociedade que adora o sexo, adora o poder, adora a fama, e existem muitos deuses, tal qual existia no tempo de Josué, que dividem ou tentam concorrer com a adoração ao Deus verdadeiro. E é nesse sentido que eu queria, assim como Josué, naquele momento, desafiou o povo, eu queria desafiar você, querido, que você, no nome do Senhor Jesus, declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que no nome do Senhor Jesus você declare pela fé, que você tome posição, que você tome essa decisão, que você se posicione. Talvez você está há muitos anos sendo amigo do Evangelho, frequentando os cultos, e agora talvez você esteja sentindo saudade da igreja, né? Porque você não está podendo ir na igreja, então você está sentindo saudade da igreja. E eu desafio você a tomar uma decisão ao lado de Cristo, a você ser o primeiro ao lado de Cristo. Após isso, eu não posso garantir que a sua família vai se render a Cristo. Eu costumo falar que Noé foi o maior missionário que já existiu, porque ele ganhou toda a sua família para Cristo. Ele conseguiu empreender e motivar a sua família, toda a sua família na construção da arca.
Então ele ganhou toda a sua família. E isso talvez é o sonho de todos nós, enquanto líderes do Senhor. Mas eu não posso garantir que você, assim como o carcereiro que Paulo lá evangelizou, vai dizer, crê e será salvo tu e a tua casa. Mas eu digo para você que o restante Deus fará. Entendeu? A obra de convencimento não compete a nós, compete ao Espírito Santo de Deus. Mas você precisa começar dando um exemplo. Você precisa começar hoje, a partir de hoje, escolher a que Deus você vai servir. Você precisa começar, a partir de hoje, trabalhar para que haja unidade na sua família, exercendo o seu papel com excelência. Se você foi chamado para ser sacerdote do lar, seja o sacerdote do seu lar. Se você foi chamado para ser esposa, seja esposa. Se você foi chamado para ser filho, obedeça e honre os seus pais. E em contrapartida, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-vos na demonstração do Senhor. Então, exerça o seu papel com excelência. Mas eu não consigo. Peça ajuda de Deus. Não é impossível. É um ato sobrenatural de Deus. E para finalizar, estabeleça prioridades. O Senhor deve ser o primeiro na sua família. Sabe quem deve ensinar os seus filhos a amar a Deus? Você. Sabe quem deve ensinar os seus filhos a servir a Deus? Você também. Então tome essa posição. Nós vamos estar cantando uma canção e na sequência nós vamos estar orando e fazendo as considerações finais, e eu convido você a dedicar a sua família no altar do Senhor nesse momento, a fazer esse voto, a tomar essa posição e essa decisão ousada diante de Deus. Então, eu convido você a cantar conosco essa canção. Qual é a canção? Qual é a canção? Ser divino, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo cheiro dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome,
teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar com você mais uma vez. Não saia aí da transmissão, porque a gente tem alguns avisos no finalzinho. Mas eu queria, mais uma vez, orar com você pela sua família, pedindo uma intervenção sobrenatural de Deus. Eu sei que muitos papais e mamães choram a partida dos seus filhos, que estão longe, muitos que os filhos estão enveredados no caminho do crime ou do tráfico. Eu sei que muitos filhos choram os seus pais que ainda não tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Mas eu quero orar por uma intervenção sobrenatural de Deus na vida da sua família, na vida da minha família, de todos que estão ao alcance da nossa voz. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, onde estamos aqui, Senhor, mesmo longe fisicamente, mas com os nossos corações e mentes unidos em Ti, para Te pedir pelas nossas famílias, para pedir que o Senhor faça um milagre, que o Senhor restaure os relacionamentos entre marido e mulher, que o Senhor traga unidade, harmonia, diálogo, cumplicidade. Que o Senhor restabeleça e restaure o amor. Que o Senhor traga vida àquilo que não existe mais. Quero te pedir também, Senhor, converta o coração dos pais aos filhos, assim como o Senhor nos prometeu. Converta, Senhor, o coração dos filhos aos pais. Que não haja dentro da nossa casa divisão, mas que possamos estar unidos em Ti, que é o Senhor que nos une, e essa união, Senhor, ela será levada ultrapassará os umbrais da eternidade, nós temos a certeza disso. Queremos te pedir, Senhor, posicionamento de liderança, que pais, Senhor, criem os filhos, disciplinem-os, oriente-os, encoraje-os, assim como a sua palavra descreve, que filhos, Senhor, sejam obedientes aos seus pais, que essa característica destacada pelo apóstolo Paulo seja somente uma característica daqueles que não temem a Ti, mas aqueles que tomam o Seu nome, que confessam o Teu nome, assim como nós acabamos de cantar, que sejam filhos obedientes aos seus pais, que ouçam os conselhos. Senhor, estabeleça a prioridade na nossa família, que seja Te adorar, unicamente Te adorar, que onde quer que estejamos inseridos, no seio da sociedade, dentro da saúde, dentro da educação, dentro do governo, dentro dos órgãos públicos, dentro das empresas privadas, aonde quer que estejamos, sejamos adoradores. E que as pessoas possam ver esse brilho que nós não podemos ver, mas que está em nós, que é o brilho do Teu Filho, amado Jesus. Queremos, Senhor, que os nossos filhos sejam cidadãos dos céus. Queremos Te pedir, Senhor, a conversão dos nossos pais, daqueles que ainda não se renderam completamente a Ti. Queremos Te pedir, Senhor, a conversão dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos. Queremos Te pedir a conversão das esposas, Senhor, que ainda não confessaram o Teu nome. Senhor, que nós possamos testemunhar do Teu amor de maneira tal que essas pessoas sintam o desejo de se render a Ti. Assim como Josué trouxe a memória daquela geração, todos os feitos do Senhor, que nós possamos, Senhor, assim como Jeremias disse, trazer na memória tudo aquilo que nos dá esperança, para que possamos não sucumbir a esta pandemia, a este isolamento, a todas as previsões negativas desses dias, mas que possamos sair dessa melhores, transformados, modificados. Entendemos, Senhor, que Tu és o governador da história e que nada, absolutamente nada foge ao Teu controle, assim como a nossa família. Nós Te dedicamos ela. É no nome do Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, um coração de Josué. A mesma disposição, ousadia, expectativa, coragem. Dá-nos, Senhor, enquanto os filhos Teus. É no nome de Jesus que nós oramos, confiados de que o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Queridos, lembrando, hoje à noite continua o Congresso da Família. Pastor Richard trará a mensagem logo mais à noite. O irmão Eric Bernardo estará com o louvor. Lembrando também que, tanto nas nossas lives, também como nas páginas da igreja, nós temos aí os meios pelos quais você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta.
Lembrando que a igreja, embora ela esteja fechada, ela ainda tem compromissos enquanto instituição nesse mundo, então ela precisa arcar com seus compromissos, então é necessário que os irmãos se mantenham fiéis na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, então está aí a conta bancária. Nós temos também a opção, todo domingo pela manhã tem alguém, um irmão na igreja, algum pastor responsável por receber tanto a sua doação de alimentos, como a sua doação em ofertas, como a entrega do seu dízimo. Então, você também pode estar indo até o templo, que não está tendo as reuniões públicas, mas tem sempre alguém lá para te recepcionar e receber. Você também pode estar pedindo, através dos telefones e dos contatos que estão aí na tela, aconselhamento pastoral, assistência pela sua família. Eu gosto muito sempre de enfatizar que a igreja primitiva ela tinha tudo em comum, as orações, o partir do pão e as necessidades. Entendendo, queridos, que nós não conseguimos adivinhar todos os problemas, todas as demandas, mas você pode compartilhar conosco. Então, procure, está aí os telefones dos pastores, e você pode entrar em contato e agendar uma assistência, um acolhimento, um aconselhamento pastoral, e está aí compartilhando a sua necessidade conosco, tá bom? Não esqueçamos da gincana da família, não esqueçamos das nossas orações, da nossa vida com Deus diariamente e do nosso congresso da família que continua à noite, tá? Próximo final de semana nós teremos mais novidades por aí, convidados especiais, então estejam aguardando os anúncios das próximas semanas, tá? Quero desejar a todos um domingo abençoado e abençoador no nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar, eu me lembrei agora pela manhã, graças ao Face, né? Eu falo assim, Face nosso de cada dia. O aniversário da irmã Valéria, que é hoje. Quero deixar aí o meu beijão para ela, entendeu? Um feliz aniversário, parabéns, Valéria. O desejo do nosso coração era estar na igreja, fazendo um bolo, uma grande festa, mas Deus dará-nos essa oportunidade, mas fica aí o nosso parabéns, a nossa felicitação por esse dia tão especial, por essa primavera que o Senhor lhe concede, tá bom? Aos demais aniversariantes que nós não temos conhecimento do dia, também o nosso feliz aniversário por essa dádiva do Senhor, tá? Deus os abençoe, um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e a vida da sua família. Amém? Deus os abençoe.